Ela se entregou a um vagabundo na esperança de ter um filho e quando fez o teste de DNA ficou chocada ao descobrir quem era o pai. Alice desligou o computador do trabalho e olhou para o relógio. Eram quase 8 da noite e ela não queria mais voltar para casa. Havia um desejo ardente de voltar ao trabalho, de ficar sentada quieta meia-noite e ir para casa quando o marido fosse dormir. Mas lembrando-se de que J havia feito isso uma vez e depois se arrependeu profundamente, S conseguiu dormir por volta das TRS da manhã. Ela teve que acordar às 6 horas e no dia seguinte sentiu-se um desastre, incapaz de realizar qualquer trabalho. Havia outra opção de não ir para casa, passar a noite na casa dos pais. Mas mesmo acho que estes comeriam. Porque Vok é ST aqui e o que aconteceu o que Alex fez com Vok no? Essas eram perguntas que ela não queria responder. Em qualquer caso, siga a moralizar dos SBIOS e viva felizmente por muito tempo com pais que conhecem esta vida melhor do que sua filha é estúpida e inexperiente. Alice tocou o porta-retratos ao lado do monitor do computador. Na foto, ela e o marido se entreolharam com sorrisos no rosto. Foi o dia do casamento que pareceu MGICO para Alice, o dia mais feliz e promissor da sua vida. Quantos anos se passaram desde aquele dia? Apenas 5 e parecem décadas de vida juntos com Alex ATRS dela. HTAMBM, uma montanha que cresce lentamente de mal-entendidos MTOS, recriminais, discassis, exames e recriminais e discassis novamente. Ao telefone chegou uma mensagem de um amigo. Vamos a um café. Eu tenho notícias. Alice suspirou, pensando nas novidades que Emily poderia ter para ela. Provavelmente um carro novo que lhe foi dado pelo pretendente casado. Ou talvez notícias sobre um novo pretendente rico e casado que agora poderia dar-no apenas um carro, mas TAMBM um apartamento. Mesmo assim, Alice aceitou a oferta da amiga. Ela simplesmente não queria voltar para Alex. Parou um silcio vazio, cheio de frio, ignorando completamente um ao outro. E o silcio provavelmente era pior do que brigar e gritar. De mais do que quebrar pratos caros e insultar uns aos outros. Esta não era a vida que a noiva sorridente sonhara há 5 anos. Alice entrou no carro. Ela levou cerca de 40 minutos para chegar ao café sem trânsito. Claro que todas as pessoas normais que terminavam o trabalho às 18 horas J estavam em casa há muito tempo e apenas essas mulheres solitárias indesejadas vagavam pela cidade em busca de motivos para não voltar para casa. Emily J estava sentada no café e Alice notou seu carro perto da entrada. Portanto, não se trata do carro novo. Sobre outra coisa. Emily acenou como e gritou o nome, o que fez Alice estremecer. Às vezes ela ficava terrivelmente irritada com a emotividade excessiva da amiga, embora seus pretendentes provavelmente gostassem desse entusiasmo nela. Afinal, muitas vezes era confundido com paixão, brilho, relacionamentos malucos e memoráveis. Sentese, meu amigo. J pediu um cappuccino e eclairs, do jeito que Vok gosta. Obrigado, querido. Vou tomar café. Mas comer doce às 9 da noite demais, respondeu Alice. Sua figura mimada, bufou a amiga, durante toda a vida conseguimos da magreza Alice, enquanto a PR para Emily est sempre experimentando dietas, fome e treinamento físico. Coma, vamos. Doces levantam seu nimo, o que faz Vok pensar que estou de mau humor. Sim, posso ver pelo seu rosto. Azedo como um limo, Emily respondeu, tomando um gole de café da xícara. E o que vou dizer agora não vai melhorar isso. Alice encolheu os ombros e o garçom anotou seu pedido. O cappuccino estava delicioso e Alice se sentiu um pouco melhor. Quais foram as novidades de Emily? Bem, então me diga, porque Vok me trouxe ao café no meio da semana de trabalho. Emily olhou atentamente para Alice e silenciosamente se virou, olhando pela janela. Emily, não gosto do seu comportamento. Alice sentiu que a notícia que queria contar à amiga não era agradável. Bom, meu amigo, outro dia vi seu Alex com outra mulher. Alice deixou de lado a xícara de café e agora TAMBM olhou pela janela. Ela encolheu os ombros. Então queria-me ver um homem na companhia de uma mulher se fosse assim tão simples, Alice. Eles não estavam apenas dirigindo juntos ou andando pela rua. Eles nem estavam sentados em um café. Eles estavam se beijando em um banco do parque e fazendo isso com bastante paixão. E por muito tempo, ele nem me notou. Toalheio é sensais. Alice mordeu o elbio. Que novidades, o marido dela é ST beijando outra mulher no parque. Onde centenas de olhos familiares podem vê-lo. Aparentemente existe um relacionamento bastante sério se Alex se permitir fazer tal coisa. Ele bastante reservado por si e quase real pedir-lhe que demonstre qualquer ternura ou carecia na frente das pessoas.
O café parecia sem gosto e a Claire a deixava enjoada. Obrigada pela informal, querido, disse Alice, tentando evitar que sua voz tremesse. Embora ela estivesse tremendo de ressentimento e raiva por dentro. Acho que este é concluso LGICA do nosso relacionamento no muito agradável. As coisas não vão bem para Vocaga há muito tempo, no mesmo Emily respondeu, colocando a mão no braço da amiga em demonstração de apoio. Ele apenas agiu como um covarde comum, encontrou uma sada para não resolver problemas familiares. Emily, os nossos problemas no TM Sulu. Em princípio, Vogue sabe que nosso casamento estava condenado desde o dia em que o MDICO anunciou o diagnóstico de Alex. Mas muitas famílias no TM filhos. Emily defendeu Alex. Nem tenho certeza se quero ter filhos. Essa é a sua opinião e tenho certeza que quero filhos. Vogue é obcecada por isso e é obcecada por seu homem. Por isso que ele é tentando de alguma forma se reabilitar aos olhos de outras mulheres, como homem. As palavras de Emily soaram como uma desculpa para o marido de Alice, pego por essa mesma amiga em uma situação inequívoca. De alguma forma, tudo se volta novamente para o fato de que tudo culpa da PR Priya Alice. Como ela é cansada de viver com essa sensação perpétua de que ela e Alex bom ele que lhe prometeu uma família numerosa, pedindo em casamento mesmo J sabendo que não poderia ter filhos, e depois teve um caso parte. Ele o bom. Alice pare de dar desculpas para ele. Estou cansado de viver com um anjo em carne e osso e ser uma criatura aos olhos dos outros. E eu o machuquei e não o aprecio. Então, tudo negativo e ele simplesmente um homem perfeito. Alice levantou-se da mesa e pegou sua bolsa. Vogue vai contar a ele? Emily perguntou. Eu não sei ainda. Eu preciso pensar. Demoro cerca de 30 minutos para chegar em casa. Durante esse tempo, recuperarei o juízo e resolverei tudo. Eu pagarei a conta. Vogue pode ir. Emily simpatizou com as palavras de sua amiga. O principal no tomar decisões precipitadas. Eles geralmente acabam sendo um erro. Alice não disse nada, acenou com a cabeça silenciosamente e saiu do carro. Ao volante, ela baixou a cabeça e pensou. Ela não sentiu vontade de chorar. Provavelmente em algum lugar dentro dela, ela sentiu uma sensação de alívio por tudo ter sido resolvido daquela maneira. O fraco e covarde Alex não conseguia admitir para ela que estava tendo um caso paralelo. Afinal, eles viviam em estado de guerra há um ano, o que entediava os dois e ele tinha a chance de consertar as coisas com apenas uma confissão. Alice ligou o carro e dirigiu pelas ruas escuras. Ela se lembrou de como conheceu Alex, de como ele a cortejou, de como estava feliz por ter conhecido um homem que a entendia sem entusiasmo. Se passaram mais de 7 anos desde que eles se conheceram. Então Alice era uma mulher de carreira jovem, enérgica e confiante de 25 anos, seguindo rigorosamente seu plano. Fá primeiro uma carreira e depois pense na família. Ela estava confiante de que o plano se concretizaria. Ela rejeitou todos os homens apenas se aproveitando deles e percebendo que era muito cedo para se casar. Primeiro ela teve que chegar ao cargo de gerente, ou pelo menos ao cargo de vice-gerente de um enorme complexo hoteleiro que gerava receitas enormes. Mas então Alex entrou em sua vida. Ele era o mais simples, no diferente de qualquer outro homem. Ele simplesmente fez Alice perder a cabeça com suas palavras e AES. Era ele quem trazia o almoço para ela quando ela trabalhava no intervalo. Foi ele quem a levou para a baile na véspera de Ano Novo quando ela saiu do trabalho e reclamou do quanto ela não queria comemorar o Ano Novo em casa. E ele prometeu a ela que eles teriam uma família grande e forte, que ficaria cada vez maior a cada ano. Sou louca por ter uma família grande, Alice confessou a ele. Meus pais viveram felizes por mais de 40 anos. Eles trs filhos, 2 netos, e olhando para eles vejo exatamente a família ideal que preciso. E quanto sua carreira, Alex riu. Que se dane isso, cheguei ao cargo de chefe de atendimento ao HSPEDE estrangeiro. O bastante. Quero paz, no trabalhar correndo o tempo todo na roda de um esquilo. Então Alex pediu Alice em casamento, e ela imediatamente aceitou, pois com ele de repente se sentiu realmente feliz e uma mulher de verdade. Vamos esperar alguns anos com as crianças, disse Alex, quando Alex lhe ligou. Ainda farei outra tentativa de conseguir uma pósio mais gerencial. Alex riu por 5 minutos, e Alice olhou para ele de forma incompreensível, lutando contra o PR para o riso. Vogue encorajador, finalmente pronunciou Alex. 2 anos depois, quando Alice J era vice-gerente, ela, conforme exigido por seu plano, dirigiu-se ao marido para lembro de que era hora de ter filhos.
Mesmo assim, ela percebeu um vislumbre do rosto do marido, uma expresso de penico ou medo, mas achou que era uma real masculina padrão a acontecimentos sírios na vida de um homem. As tentativas de engravidar duraram 1 ano, APS o qual o MDICO de Alice recomendou que ambos os cônjuges fossem examinados. Alex objetou, mas Alice era inquebrável. Ou fazemos um check-up ou paramos de tentar e acabamos nos divorciando. Alex passou humildemente no exame e os resultados surpreenderam Alice. O MDICO, que olhava o resultado dos exames de ambos os cônjuges, balanou a cabeça, mordeu o lábio e suspirou, o que levou Alice apenas a pensar que tudo estava perdido. Do lado feminino é ST tudo bem, Alice. Vó como a senhora saudável e frio que é ST no auge da fertilidade. E aqui, Alex. Alice olhou para o marido, que estava sentado ao lado dela com o rosto verde. Parecia uma figura de cera assada de um museu, porque tanto a cor do seu rosto como a sua imobilidade diziam apenas que o marido se preparava para ouvir a terrível verdade. Suas colulas no TMI, ou seja, a probabilidade de sua esposa engravidar de VOC aproximadamente zero. Como VOC pode ver, praticamente no H-chance, ento sugiro que VOC considera as OPs de gravidez por fertilizar in vitro ou a OP de adotar um filho. Alice ficou gelada. O marido, com quem queriam ter pelo menos TRS filhos, no PDR Cebos. Quando saíram do consultório MDICO e a SADA foi feita em absoluto silêncio, Alice, por algum motivo, voltou-se para o marido com uma pergunta. VOC foi casado antes de mim e TAMBM não teve filhos. VOC não se importou com isso. Alex indefinidamente encolheu os ombros. Na verdade, ramos jovens e não queremos ter filhos. E porque VOC se divorciou? Alice perguntou pela primeira vez em muitos anos conhecendo Alex. Nunca ousou perguntar isso ao marido, por considerar uma questão pessoal que não exigia sua ateno, pois havia encontrado outra pessoa. Mas esta resposta não satisfez Alice. Ela encontrou nas redes sociais a ex-mulher de Alex, que morava em outro país com um marido estrangeiro há vários anos e tinha 2 filhos. Lily, que era o nome da primeira esposa de Alex, não demorou muito para responder. Nem a PR Priya Alice, que, APS uma saudade e algumas palavras educadas, perguntou qual o motivo da separá-lo. Na verdade, Lily trocou Alex por outro homem, mas não porque ela fosse M, não porque ela traiu, mas porque seu marido era infértil, e Alex sabia disso desde a primeira vez que se casou, ou seja, por mais do que 10 anos. Sua promessa a Alice de uma família grande e forte nada mais era do que uma frase vazia, apenas uma frase descartável, sem qualquer significado. Desde então, a atitude de Alice em relação ao marido mudou. Ela o via como um verdadeiro traidor, embora não lhe contasse isso, assim como não falava sobre o fato de ter se comunicado com sua ex-mulher e ter descoberto a verdade sobre sua infertilidade sem o seu conhecimento. Dentro de si, Alice sentiu a sujeira e a escuridão que se acumularam em torno de seu amoroso e amado marido ao longo dos anos que se seguiram. E agora, sentada no carro, do lado de fora da casa onde Alex a esperava, ou talvez nem esperasse, Alice tomou a decisão de que era hora de uma separar o real. Alice entrou no apartamento e viu o marido sentado na sala em frente à TV. Ele estava em silêncio, ela TAMBM, e esse jogo de silêncio J durava dias desde a LTIM à briga. Em geral, todas as brigas ultimamente eram bobas e rebuscadas. Suas causas foram as coisas mais estúpidas e triviais que levaram ao mesmo resultado, o esclarecimento de relais que haviam chegado a um beco sem saída. Mas hoje, Alice quebrou o silêncio. Sá com Emily hoje. Alex voltou seu olhar para sua esposa e olhou para ela surpreso. Nos seus olhos leu-se a pergunta, ser esta uma razão para quebrar o orgulhoso silêncio? Uma reunião com um amigo. Alex ficou em silêncio e Alice continuou. Ela viu VOC com outra mulher no parque. VOC a beijou apaixonadamente, deixando todos ao seu redor saberem que ela é o limite dos seus sonhos. O que VOC tem a dizer sobre isso? Alex desligou a televisão e levantou-se do sofá. Provavelmente estou indo embora. Foi para isso que VOC trouxe a conversa, certo como todas as nossas últimas conversas, terminando da mesma forma. Alice assentiu, cerrando os dentes. Alex nem sequer tentou justificar-se ou explicar-se. Ele foi arrumar suas coisas. Naquela noite ele foi embora e Alice não perguntou para onde ele estava indo nem por quanto tempo. Ela apenas se despediu do marido e fechou a porta à TRS dele. Foi depois que ele saiu que ela deixou as lágrimas rolarem. Os primeiros a saber que Alex havia saído de casa foram os pais de Alice. Ela veio tê-los no primeiro fim de semana e ouviu por muito tempo as palestras da M. A escolha foi sua, seu homem. No culpa de Alex no poder ter filhos.
Gentica, natureza. O que Vok pode fazer-me, mas ele poderia ter-me contado isso antes de me pedir em casamento. Eu disse a ele explicitamente que queria filhos. Ele assentiu e prometeu que faria isso. Ele te ama. Por isso que ele é ST tentando manter o que Vok é ST destruindo. Vok deveria ter tentado a fertilizá-lo in vitro. Conheço muitas pessoas que tiveram bebés assim. Vok no único infeliz sem filhos. Vok ainda não tem 40 anos e é ST choramingando como um adolescente. O que isso tem a ver com fertilizá-lo in vitro? Ele me traiu. Ele me traiu. Isso. O assunto é ST encerrado. A me ficou em silêncio, assim como o pai, que fingiu ler o jornal. Alice chegou ao concluso de que ficou sem marido e sem possibilidade de ter um filho. Mas perto dos 40 anos, se ela tentasse células de doadores, se tentasse fertilizá-lo in vitro, demoraria muito. Alice se sentia tu sozinha, tu abandonada, tu necessitada. Engravide Vok mesma, sugeriu Emily. Caso contrário, seu pensamento constante o deixar louco. Encontre um homem e simplesmente engravide. Os olhos de Alice se arregalaram. Bem, onde eu encontraria um homem assim para Vok, pronto para me fazer filhos? Vamos ao clube no fim de semana. Há muitas pessoas que desejam uma conexo RPIDA e evasiva. Mas perigoso para minha SAD. Alice negou, embora J tivesse decidido, e suspirou que precisava tentar. Ela não teve tempo de constituir uma nova família, de persuadir um novo marido, que poderia voltar a ser infertil. No fim de semana seguinte, Alice estava em um clube com Emily. Seu olhar caiu sobre o jovem que a devorava com os olhos. Alguns coquetis, depois um baile, algumas horas depois, o estranho estava na casa de Alice. Acordando de manhã com uma terrível dor de cabeça, Alice voltou seu olhar para o jovem deitado ao seu lado. Qual o seu nome? Alex perguntou, franzindo a cabeça com uma dor incomoda. Louis, posso ficar com Vok? O menino respondeu alegremente. Alice olhou para ele. Ontem, na boate, ele parecia mais velho, e agora não parecia ter mais que 20 anos. O que isto, um hotel ou algo assim? Na verdade, quantos anos Vok tem? O cara de cueca continua a sorrir alegremente. Tenho 22 anos e Vok deve ter uns 40. Alice jogou um travesseiro nele. Saia da minha casa. O cara ergueu as mãos. Não tenho para onde ir. Eu não tenho casa. Meus pais me jogaram na rua há uma semana. Então, estou rondando as casas das garotas. Alice jogou o segundo travesseiro nele. Eu não sou sua garota, seu vagabundo miserável. Vok estava-tu bem ontem? Achei que Vok fosse normal. Louis girou os dedos na TM Pora. E Vok louco. Vok deve estar passando pela menopausa. Alice, que não encontrou mais travesseiros na cama, agarrou a estatueta em sua mão para jogar em Louis por suas palavras ofensivas. Mas ele rapidamente saiu da sala e alguns minutos depois a porta da frente bateu. Alice se sentiu quebrada. Ela agarrou a cabeça, pensando no erro que havia cometido. Relutante por tamanha estupidez, ela estava com raiva e queria descontar sua raiva em outra pessoa. Então ela discou o mero de Alex. Quando Vok vai pegar o resto das suas coisas, eles estão me incomodando. Vamos, venho daqui a alguns dias e levo tudo para fora. Vamos fazer isso amanhã. Caso contrário, vou arrumar tudo e jogar eu mesmo da varanda. Ok. Alex atendeu e desligou. Alice ficou com raiva de si mesma, percebendo que havia violado não apenas seu plano de vida, mas TAMBM todos os limites da dexia. Ela ficou deprimida ao pensar que agora estava dormindo com homens desconhecidos na tentativa de engravidar, enquanto Alex organizava bem sua vida. Ele chegou no dia seguinte, seco e profissional. Alice sentiu uma saudade crescendo em seu coração. Ela não queria admitir para si mesma que queria que ele fosse embora. Vok mora com sua amante? Ela perguntou. No. Moro com minha mãe. Estranho ela não ter me ligado. Ela não sabe que terminamos. Eu disse a ela que brigamos. Ento Vok TAMBMEST mentindo para sua malícia, no começo. Suficiente. Estou cansado de Vok. Estou cansado de Vok gritar. Estou cansado de Vok me repreender. Estou cansado de Vok. Deixe-me ir em paz. Alice se aproximou do marido. Nem me deu um beijo de despedida. E Alex beijou. Alex implorou por uma noite de despedida TAMBM. De manhã ele saiu, levando suas coisas. Alice ficou sozinha em um apartamento meio vazio e, 2 semanas depois, um teste de gravidez mostrou 2 listras. Olhando para eles, Alice, por algum motivo, não sentiu alegria ou satisfação. Ela entrou em pânico porque percebeu que havia conseguido o que queria.
Ela queria que fosse assim que o pai perguntou a Emily, que imediatamente foi até Alice para ver com os PR os olhos as duas listras do teste. Algum vagabundo do clube. Porque um vagabundos no vó a clubes. Porque ele disse que seus pais o expulsaram, então ele dorme na casa de uma garota e de outra a Louie, a ave migratria. Sim, ele se autodenominou Louie e disse que eu estava na menopausa. Emily riu. Ele é sempre tirando sarro das garotas. Ele leva as garotas para beber, dorme ele. Algum lhe paga dinheiro por isso. Resumindo, ele se diverte o máximo que pode. Os pais dele moram no campo e aqui ele aluga um quarto de um conhecido meu. Embora seja jovem e bonito, ele tira vantagem disso. Coou baixo Alice suspirou, provocando uma nova risada da amiga. Mas vó que ter um filho tu esperado. Vó que vai contar isso para Lu e Alice acenou com as mãos. De jeito nenhum. Eu mesmo darei luz e criarei. Os homens de agora em diante no TM lugar na minha vida. Os pais de Alice foram solídrios com sua gravidez, pois ela disse que havia feito fertilizar in vitro. Sua me lamentou que Alice tivesse que criar a criança sozinha. Alex teria sido um pai maravilhoso. Vamos encerrar o assunto e não voltar mais, disse Alice com firmeza. Com Alex, eles se viram apenas no car trio, quando pegaram a certidão de desiluso de casamento. Alice estava no quarto mês de gravidez, ela usava um vestido largo que seu ex-marido não percebeu sua situação. Simples assim, ele perguntou, olhando para Alice. O que complicado, em vez de uma resposta, ela perguntou. Isso deveria ter sido feito há muito tempo. Me desculpe, eu tenho que ir. Vó que vive com algum, ele perguntou. Alex, sinto muito, mas no da sua conta. Ao dizer essas palavras, Alice se sentiu culpada, e novamente esse sentimento de culpa em relação a Alex a fez soar. Sua-me estava certa. Como seria bom se ele pudesse ser o pai desse bebê. Com o passar do tempo, a data do vencimento se aproximou. Alice estava comprando roupas para sua filha. Ela havia descoberto alguns meses antes que teria uma menina, mas hesitou em começar a fazer compras. E agora esse tempo estava se esgotando. Ela correu para a loja, varrendo roupas e coisas importantes das prateleiras em uma lista. Na agitação das coisas, sem perceber, ela esbarrou em Louie. Ele estava andando pelo shopping com uma senhora, sua outra vítima de Alphonse. Quando ele viu Alice, ele franziu a testa e as rugas em sua testa se suavizaram. Ele se lembrou da senhora maluca de 40 anos, beira da menopausa, que jogou nele tudo o que estava à vista. Aproveitando que seu companheiro havia entrado na loja, ele caminhou até a vizinha Alice, observando-os em silêncio. Vejo que a menopausa ainda nos chegou, mas chegou a gravidez. Alice quis bater no cara de novo, mas se conteve. Como vó que pode ver, vó que não tem medo de que o bebê seja seu. Alice disse essas palavras como se estivesse brincando com o menino e provocando. Louie não conseguia nem pensar que a filha de Alice TAMBM era filha dele. Não tenho medo. Eu sempre uso Proteu. E com mulheres mais velhas, TAMBM. Vó que nunca sabe que tipo de doença pode pegar. Alice empalideceu levemente. Sempre claro. O meu príncipe. Desculpe, minha senhora EST vindo. Louie saiu com sua senhora. Alice ficou ali parada com as sacolas nas mãos, sem entender como isso poderia ter acontecido. Um deles tomou precauções. O outro não pode ter filhos. Quem a engravidou compartilhando a informal com a amiga, ela obteve a resposta confiante de Emily. Ligue para Alex e conte tudo a ele. Ele deve saber a verdade. Emily, nem eu sei a verdade. O que posso dizer a ele com certeza, ele vive sua a vida há muito tempo e não se importa comigo. Ele mora com a mim e não procurou ninguém. Emily respondeu a essas palavras, fazendo Alice sentir um calor especial por dentro. Alex descobriu a gravidez da ex-mulher exatamente 2 dias antes do nascimento do bebê. Alice deu luz uma menina saudável a quem chamou de Mary. O ex-marido, ao saber o que aconteceu durante o divórcio, não hesitou em concordar com o teste de DNA. Ele visitava Alice todos os dias até os resultados chegarem e ajudava com o bebê. Ele caminhava com ele enquanto Alice fazia tarefas domésticas ou apenas dormia. Alice precisava muito dessas visitas de Alex e, por algum motivo, ela não se importava nem um pouco com o que o teste mostraria, pois J havia decidido que iria ficar com Alex. Mas, de qualquer forma, quando recebeu o querido papel com o resultado, as mãos de Alice tremeram. Ela abriu o resultado e não entendeu imediatamente o que dizia. Com probabilidade de 99,9, Alex não entendo muito bem. O que isso diz que sou o pai da criança.
Mas como isso pode acontecer chocada, Alice perguntou. O MDICO disse que há 100 de chance de VOC ser infertil. Como o VOC pode ver, estas provais são pecaminosas. Estas palavras do MDICOTM leis. E VOC e eu não somos marido e mulher perfeitos. E tenho certeza de que podemos ser pais imperfeitos para Mary. Então tudo nossa frente.